Para tudo que você está fazendo, eu te garanto que esse vai ser o melhor vídeo que você vai assistir hoje. Vai encher o seu coração de esperança. Depois de várias viagens para fora, na tentativa de mostrar para o mundo o que estava acontecendo no Brasil, já que a imprensa brasileira fazia um esforço gigantesco para camuflar, nós conseguimos a atenção do Parlamento Europeu, nós conseguimos a atenção do Congresso americano, de jornalistas nos Estados Unidos, na Europa, e o mundo começou a falar sobre a nova ditadura que estava surgindo na América Latina, a ditadura do judiciário, a ditadura brasileira, ou, como Lula fala, a tal democracia relativa. Todo esse esforço de ir para fora, de divulgar o que está acontecendo aqui, de levar evidências, de levar relatos, trouxeram finalmente frutos. Não só a questão do Elon Musk soltando o Twitter Files, mostrando as decisões ilegais e inconstitucionais do Alexandre de Moraes. Agora nós temos um renomado, tradicional, deputado republicano dos Estados Unidos, que é presidente de várias comissões, como as comissões de direitos humanos, organizações internacionais, emitindo uma carta na categoria, na posição de presidente da comissão, exigindo explicação do Alexandre de Moraes, dando um prazo de 10 dias para que ele se explique, copiando Pacheco, Lira, Carmen Lúcia e Barroso, para que eles expliquem o que é que está acontecendo com o Brasil. Afinal de contas, esse deputado americano está trabalhando para elaborar uma lei, uma resolução, que pode caracterizar o Brasil como uma ditadura e fazer com que o nosso país sofra sanções nos Estados Unidos, principalmente sanções como suspensão do visto do Alexandre de Moraes, ou dos seus amigos, ou da sua família para entrar lá, e de todas essas pessoas que fazem parte dessa ditadura do judiciário. Lembrando que o Donald Trump vai ganhar as eleições, o Congresso vai ser maioria de direita, maioria republicana, então o Brasil pode entrar numa situação terrível. Esta é a carta em questão. Este é o documento que foi enviado hoje, 21 de junho, para o Alexandre de Moraes, com cópia para Lira, Barroso, Carmen Lúcia e Rodrigo Pacheco. E aqui começa da seguinte maneira. Uma inquisição do Human Rights Abuse, uma inquisição sobre os abusos de direitos humanos no Brasil. Querido ministro Alexandre de Moraes, eu te escrevo na capacidade de membro do Congresso e presidente do Subcomitê de Saúde Global, de Direitos Humanos Globais e Organizações Internacionais. Bom, eu vou resumir. Aqui ele fala um pouco sobre o que aconteceu, sobre a audiência que teve lá em 7 de maio, as apresentações das evidências, das provas, dos relatos e testemunhos sobre a catastrófica situação da democracia no Brasil. E logo na sequência, ele pede que o Alexandre de Moraes responda estas perguntas que você está vendo aí. Primeira pergunta, ele faz uma pergunta se tem algum jornalista ou outros indivíduos que nesse momento estejam sendo censurados ou tenham ordem de prisão ou medidas como bloqueio das redes sociais ou remover sites apenas pelas suas opiniões, para evitar que eles possam publicar livremente informação. Segunda pergunta, ele está perguntando se teve a suspensão de alguma plataforma de rede social no Brasil, como por exemplo o Telegram, o WhatsApp, o Twitter, ou a ordem de que alguma plataforma social no Brasil possa prejudicar a liberdade de imprensa nesse país. Na sequência, ele fala se há no Brasil algum membro do parlamento brasileiro, deputados ou senadores que tenham sido perseguidos, investigados ou sujeitos a medidas cautelares, como congelamento dos seus bens, restrições de viagens, por causa de opiniões expressadas no ato do seu cargo, fazendo os seus deveres parlamentares. Bom, isso aqui, meu amigo, ó, esse aqui é o que mais tem hoje no Brasil, é deputado com passaporte apreendido, deputado que não pode ter rede social por causa das suas opiniões. Pergunta para ele se as investigações e as perseguições de indivíduos observou o devido processo legal, fazendo todas as notificações necessárias em caso, por exemplo, de pessoas que residem nos Estados Unidos. Essas perguntas que o Chris Smith está fazendo foram as denúncias que nós fizemos para ele sobre o que não está sendo respeitado no Brasil em relação a direitos humanos, direitos fundamentais. Aqui ele fala se houve algum trabalho em parceria com o Brasil e agências americanas na tentativa de interferir ou influenciar nas votações ou na censura no Brasil. Aqui ele fala se ele pediu informações de empresas ou individuais que não estão na jurisdição do Brasil, ou seja, que estejam nos Estados Unidos, o que também é ilegal. E se ele pediu para empresas americanas ou indivíduos americanos para dar a ele, para ceder a ordens ilegais, que são ilegais no Brasil e nos países dele, como, por exemplo, dar informações sobre pessoas, sobre empresas. Tudo isso nós sabemos que ele fez. E aqui ele termina. Eu respeitosamente requisito que você providencie as respostas dentro de 10 dias úteis, já que eu estou atualmente trabalhando numa legislação relacionada a esse problema com os membros da casa. O que ele está falando aqui? Aqui é a ameaça. Ele está falando que nesse momento ele está trabalhando numa legislação, numa lei ou uma resolução, com os membros da casa, que eles vão poder votar e considerar o Brasil como uma ditadura ou um país que não é mais uma democracia, imediatamente fazendo com que o Brasil sofra sanções. Não só o Brasil, mas o Brasil e essas pessoas que vocês estão vendo aqui embaixo. Pacheco, Lira, Barroso, Carmen Lúcia e, obviamente, Alexandre de Moraes. A matéria já saiu agora na Folha de São Paulo, como vocês podem ver aqui. Folha de São Paulo.
Deputado republicano dos Estados Unidos envia carta a Alexandre de Moraes questionando a perseguição a opositores. Aí tem algumas das perguntas foram traduzidas, nem todas, né? Olha que interessante isso aqui, ó. Isso aqui tá na carta, hein? Depoimentos apresentados na audiência forneceram fatos e evidências credíveis que desenharam um quadro profundamente perturbador do estado da democracia e dos direitos humanos no Brasil, afirma Smith na carta enviada a Moraes. E aqui algumas das perguntas que ele fez. Então está saindo na imprensa, obviamente grande parte da imprensa brasileira não vai querer divulgar. Por favor, divulgue. O que está acontecendo é que o Congresso americano, de forma oficial, está enviando um documento basicamente falando que se o Brasil estiver fazendo o que o Alexandre de Moraes, o que as denúncias relatam que o Alexandre de Moraes está fazendo, então o Brasil deixará de ser considerado um país de democracia plena e começará a sofrer sanções. Sem falar que os investidores americanos pensarão duas vezes, hesitarão em enviar dinheiro para o Brasil, investir aqui, já que aqui não há segurança jurídica, um país que não respeita a Constituição, liberdades fundamentais, liberdades individuais. Isso é um grave problema para o nosso Brasil. Resumindo, as ações do Alexandre de Moraes hoje representam um grave risco para a nossa economia, para a nossa soberania e pode fazer com que o Brasil passe a ser visto pelo mundo como uma ditadura que não respeita direitos fundamentais. O mundo vai começar a olhar para o Brasil como olha para a Venezuela, graças ao salvador da democracia, Alexandre de Moraes. Esse foi o trabalho que nós fizemos indo para fora, denunciando o que está acontecendo aqui, que a imprensa tenta esconder, mas agora o mundo vai saber. Um abraço.